Glórias a Deus. Vamos abrir, meus irmãos, nossa Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 22. João 6, 22. Para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia. João 6, versículo 22. Jesus é o pão da vida. João 6, 22 fala que Jesus é o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Para quem? Para aqueles que creem. Jesus é o pão da vida para aqueles que acreditam, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que recebem Ele como seu Salvador, para aqueles que recebem Ele no seu corpo e na sua vida. Nós temos que receber Jesus no nosso corpo, irmãos. O nosso corpo tem que ser irrepreensível. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles viviam irrepreensivelmente nos mandamentos de Deus. Quando o anjo apareceu, ele disse: eu sou Gabriel, Zacarias. Zacarias, eu sou Gabriel, que estou falando contigo. Eu assisto na presença de Deus, e a ti eu fui enviado, Zacarias. Acorda, Zacarias. A palavra de Deus vai nos dizer assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graça, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Aleluia. Paramos aí, meus irmãos. Que a palavra de Deus, meus irmãos, elas encontrem em nós. Que a palavra de Deus, ela encontre em nós lugar. Que Jesus encontre em nós lugar para que Ele possa morar em nosso corpo. Porque Ele é o pão da vida para aqueles que creem nele. E para aqueles que o recebem. Então que nessa noite, Pai, que a Tua palavra alcance vidas aqui e aonde essa mensagem ela for levada. Então que o Teu Espírito Santo, meu Deus, leve essa mensagem com asas como águia, e que ela encontre corações contritos, corações abatidos, corações feridos, corações que estão cansados, que não aguentam mais viver no pecado, que não aguentam mais viver no desagrado do Senhor. Oh, meu Deus, vai ao encontro dessas almas, Jesus. Nós não sabemos, Pai, onde elas se encontram, meu Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada canto desse planeta, Jesus. O Senhor está em cada canto desse planeta. Então o Senhor conhece e sabe aonde estão as almas que são sinceras. Então que esta mensagem ela encontre elas e ela alcance elas. Porque Jesus fala conosco nessa noite. Ele diz que é o pão da vida e mata a fome daqueles que têm fome espiritual.
E Ele disse que aqueles que vêm a Ele não terá sede, porque Ele é a água que mata a sede espiritual. Então, Senhor, nessa noite toma a direção da nossa vida, porque nós, Pai, nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não somos nada e nada temos para oferecer, mas o Senhor é tudo e o Senhor tem o que oferecer. Muito obrigado, meu Deus. Perdoa nossos pecados e toma a direção das nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, e nós já agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meus irmãos, tomem o seu assento e vamos meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Jesus, Ele é o pão. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o pão da vida. Esta noite nós ouvimos uma mensagem da palavra de Deus. Jesus, Ele estava tendo um combate com lideranças religiosas, lideranças como tipo Caifás, tipo Nicodemos, José de Arimateia, só homens doutorados, meus irmãos. Essa liderança que Jesus estava combatendo com eles era só homens doutorados. Como Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu és doutor em Israel, um homem venerado. Liderança como Gamaliel era um homem venerado por todas as pessoas, era um homem respeitado, irmãos. E quando estava diante de Jesus, eles eram nada. Por isso que nós, sem o Espírito Santo, a nossa vida, nós podemos ser conhecedores, nós podemos ter instrução teórica, podemos ter conhecimento teórico, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos nada. Assim era Nicodemos, assim era José de Arimateia, assim era Gamaliel. Esses homens sem Deus não eram nada. Assim era Paulo. Paulo disse: tudo que eu aprendi acerca do que o Espírito Santo já me ensinou é refúgio, não serve de nada, não vale nada. E é porque Paulo disse: eu sou fariseu, filho de fariseu. Era um homem conhecedor, irmão, mas sem o Espírito Santo ele não era nada. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus morando em nós, se nós não tivermos o Espírito Santo morando dentro de nós, nós não somos nada. Mas para o Espírito Santo morar dentro desta matéria, para o Espírito Santo morar dentro desse corpo físico, esse corpo que sem o Espírito Santo de Deus, ele é um corpo mortal. Sem o Espírito Santo, ele não serve para nada. Como Jesus disse, a carne para nada serve, mas o Espírito Santo, o Espírito é o que vivifica. Então esse corpo mortal, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não serve para nada. Jesus disse: não serve para nada, mas somente para ser pisado pelos homens. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós não vamos ter gosto pela palavra, nós não vamos ter sabor pela palavra, nós não vamos ter sede pela palavra. Ela vai entrar no ouvido, ela vai sair no outro. É como se estiver falando para esta parede, é como se você estiver falando para estas cadeiras. A palavra de Deus não vai surtir efeito, ela não vai trazer nenhuma transformação se não existir a sede e se não existir a fome da palavra de Deus. E aqui Jesus, ele diz: eu sou o pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida para aqueles que acreditam, para aqueles que creem em mim, para aqueles que me recebem como Salvador das suas vidas. Muitos hoje estão recebendo Jesus, mas da boca para fora, porque não há mudança, porque não há transformação, não há aparência de Cristo, não há aparência de cristão, mas a aparência do mundo, meus irmãos. Esta mensagem só para nós, para que a cada dia nós se firme na palavra,
para que a cada dia nós esteja firmado na rocha, que é Jesus. A nossa casa, ela tem que ser construída, a nossa casa, ela tem que ser edificada, não é em areia, não é em barro frouxo, não é em barro aonde você pisa e a terra é fofa. A nossa casa, ela tem que ser construída em rocha. O nosso alicerce, o alicerce da nossa casa, meus irmãos, ele tem que ser construído em uma rocha, onde tem rocha, onde tem firmeza, onde tem confiança, onde tem segurança. E essa rocha, onde nós temos que construir nossa casa, essa rocha é Cristo. O nosso tempo aqui está se acabando, meus irmãos. O nosso tempo aqui está cessando. O que Deus tinha que fazer por meio de nós, Ele já fez. O que Deus tinha que operar por meio de nós nesse lugar, Ele já operou. Glória a Jesus. É um tempo determinado. Quando o povo de Deus chegava em um lugar, aquelas nações eram destruídas porque não acreditavam. Quando Israel, guiando aquelas nações pelo deserto, ele chegava em um determinado lugar onde existiam outras nações, e ali aquele povo não dava ouvido, e ali Deus dizia: Moisés, é hora de levantar o santuário. Moisés, é hora de você levantar o santuário e partir daqui, porque as nações aqui não querem nada com o Deus eterno. As nações daqui, elas não querem conhecer, elas não querem servir ao Deus que deu a vida por elas, ao Deus que se entregou naquela cruz para o salvar. E ali Deus: Moisés, levanta o santuário. E aquela nuvem estava guiando, aquela nuvem durante o dia, e à noite era a coluna de fogo guiando o povo de Israel. Nós temos um Deus que é grande. Nós temos um Deus que é poderoso. E aquelas pessoas ali, elas tinham ido procurar Jesus. Aqui diz que elas foram para Cafarnaum em busca de Jesus, para aceitar Jesus como seu Salvador. Aqui está dizendo assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos também não estavam, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus para aceitar. Será que foi isso, meus irmãos? Será que eles foram em busca de Jesus para aceitar Jesus? E achando Jesus do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, como o Senhor chegou aqui, meu Senhor? Oh, nós tanto te procurava, Jesus. Nós tanto te buscava, porque nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Nós estava te procurando, Senhor. E Jesus respondeu e disse: na verdade, vocês me buscam, não é pelos sinais, não é pelo que eu sou, mas vocês estão me procurando para encher a barriga. Vocês estão me procurando para matar a fome de vocês, para encher o bucho de vocês. É para isso que vocês estão me procurando, seu bando de hipócritas. Porque chegaram: mestre, nós te procuramos do outro lado, mas tu não estava, e nós viemos correndo para cá, para ver o pão que o Senhor tem para dar para nós. E ele disse: vocês me buscam, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que saciou a fome de vocês. E ali Jesus disse que eles deviam trabalhar, não é pelo pão que perece, não é pela comida que perece, não é pelas coisas dessa terra, não é pelas coisas materiais, não é pelas coisas passageiras, mas Jesus disse a eles que eles tinham que procurar Jesus, era pela salvação, era para ser salvo.
Jesus disse que eles tinham que procurar Ele, era para reconhecer que Ele era o Salvador e que eles precisavam aceitar Jesus e eles precisavam reconhecer que eles eram pecadores e abandonar o pecado deles. Foi isso que Jesus disse para eles, meus irmãos. E ali eles achavam duro aquele sermão. As pessoas achavam duro o sermão de Jesus, irmãos. E muitos discípulos abandonaram Jesus. Jesus só disse que Ele era o pão do céu. Eles não aguentaram quando Ele disse que Ele era o pão que descia do céu. E Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com Jesus. Os líderes religiosos, lideranças religiosas, meus irmãos, as coisas de Deus é para confundir mesmo. Deus não vai levantar homens doutorados. Por quê? Porque as coisas de Deus é pela fé. As coisas de Deus tem que ser, a pessoa tem que crer pela fé. Deus poderia ter levantado aqui em Juazeiro um mestre, doutorado, um homem conhecido, que tem nome, que é renomado, que tem status, que tem conhecimento na sociedade. Deus poderia fazer isso, sim, podia sim. Mas Deus veio levantar um peregrino em terra estranha. Deus veio levantar um simples peregrino em terra estranha, porque as coisas de Deus tem que se crer pela fé. Tem que acreditar pela fé, porque Deus ele tem poder, Deus tem autoridade para levantar uma pessoa mestrada e uma pessoa conhecida. Porque Deus ele tinha autoridade, ele tinha poder para o seu filho vir e nascer num palácio, e nascer em um quarto todo luxuoso. Mas aonde foi que o seu filho foi nascer? Seu filho foi nascer numa estribaria de jumento, irmãos. Jesus foi nascer em uma estribaria de jumento, aonde coloca comida para os animais, e Jesus se deitou no coxo aonde os animais comem. E a liderança, isso é nosso rei, isso é o nosso rei, nascer no curral de jumento, no curral de bicho, aonde aquele curral estava cheio de cocô de jumento lá dentro, irmãos. Quem já viu um curral de jumento sabe que lá dentro está cheio de cocô de jumento ali. E a Bíblia diz que Maria foi ter Jesus em uma estribaria. Por isso que ninguém deu nada por Jesus. Isso são as coisas de Deus. Jesus disse: quem tem ouvido, ouça. E que o Espírito diz às igrejas: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem quer crer, creia. Quem quer acreditar, que acredite. As coisas de Deus é assim, meus irmãos. As coisas de Deus é para confundir. Talvez se tivesse um mestrado, um doutorado, fazendo palestra, fazendo culto, talvez as pessoas acreditassem. Mas como é um simples peregrino, um simples pedreiro pregando a palavra de Deus, as pessoas não acreditam, meus irmãos. E Jesus não está muito longe de mim. Jesus era um simples carpinteiro, batia martelo, batia prego, talvez até acertou uma martelada no dedo. Essa era a profissão de Jesus. E a minha profissão não vai muito longe dele. Mas a Bíblia diz que as pessoas olham a aparência.
que as pessoas olham a aparência do homem, mas Deus disse: Samuel, Samuel, não julgais pela aparência, porque eu não olho o que há no homem, eu não olho a aparência dele, eu não olho a boniteza do homem, o tamanho dele, a altura, a estatura, eu olho a coragem do homem, eu olho a coragem que ele tem, eu vejo a fibra que está dentro dele, a coragem que ele tem de pregar o evangelho, de chamar o pecado pelo nome, de pregar contra o adultério, contra prostituições, contra lascívias, contra a sensualidade, contra os pecados desse mundo. Eu não vejo a aparência, mas eu vejo a coragem do homem. Porque não adianta tamanho, meus irmãos. Não adianta tamanho e não ter coragem para pregar a palavra de Deus. Aqueles homens, à vista de Jesus, aqueles homens, meu irmão, eram homens grandes. Aqueles homens, Nicodemos, José de Arimateia, Gamaliel, à vista de Jesus, eles eram homens grandes, até fisicamente, eles eram homens grandes. Não adianta o homem ter tamanho, ter estatura, porque Davi era um homem pequeno. Davi era um menino que ninguém dava nada por Davi, mas era um menino que sustentou a bandeira. Era um menino que sustentou a bandeira da verdade, do evangelho. Então Jesus enfrentava confronto com lideranças, meus irmãos, porque não cria, não acreditava que ele, sendo um carpinteiro, ele sendo filho de Maria, ele nascendo na situação que ele nasceu, vivendo no meio de uma comunidade simples, como ele era, as pessoas da época dele não acreditavam que ele pudesse ser de Deus. Os líderes religiosos murmuraram porque não podiam aceitar a afirmação da divindade de Jesus. Eles viam somente como simples carpinteiro de Nazaré. Então eles viam Jesus, irmão, como simples carpinteiro de Nazaré. Eles não enxergavam Jesus como sendo o Rei dos Reis, como sendo o Senhor dos Senhores, como sendo Deus eterno, porque Jesus, ele era o Deus feito em figura humana. Jesus, ele era Deus feito figura humana, como a Bíblia diz, que ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que habitou entre nós. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo é a palavra de Deus. Então quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando o próprio Salvador. E ali eles procuraram Jesus. Jesus disse que eles procuravam ele, não era pela palavra, não era para aceitar Jesus, mas era para que Jesus saciasse a fome deles. E aqui Jesus, ele vai continuando, irmão, dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha própria carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, por lhe disse: na verdade vos digo, quem comerdes a carne do Filho do Homem, quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue do Filho de Deus, não terá vida em si mesmo. Quem não entende nada, passa na rua, vai dizer que nós viramos canibal. Comer carne crua, comer sangue, beber sangue,
Mas Jesus está falando ali do sofrimento. Jesus está falando ali, comer a carne dele, beber o sangue dele, é aceitar ele no corpo. Aceitar Jesus no corpo é abandonar as práticas mundanas. Aceitar Jesus no corpo é não andar em conformidade com o mundo, mas sim andar em conformidade com o céu, andar em comunhão com o céu, ser diferente, ser peregrino, ser luz e ser sal da terra. Isso é o comer, meus irmãos. Isso é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. É passar o que ele passou, é viver como ele viveu, é sofrer como ele sofreu, porque na palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele padeceu, e depois que ele padeceu, ele nos deixou o exemplo para segui-lo. Então, aonde Jesus estava, ele afluíam para ele as pessoas, e ali viu que ele era diferente. Poxa, que doutrina nova é essa? Que ensinamento novo é esse que nós não conhecemos? Isso é coisa de outro planeta? Que doutrina é essa? Que diz que o homem tem que andar em santidade? Que doutrina nova é essa? Que diz que o homem tem que andar em consagração? Que diz que o homem tem que ser santo como Deus é santo? Que doutrina nova é essa que não traz a mensagem, que não tem nada a ver? Que doutrina nova é essa que não traz a mensagem? Que eu acho que é assim, que eu posso me salvar de todo jeito. A doutrina nova, ela traz reparar as brechas. A doutrina nova, ela traz, para o mundo é doutrina nova, mas para nós, irmãos, é a doutrina de Deus, que é a doutrina que diz que nós temos que tapar as brechas para o pecado não entrar, que diz que nós temos que tapar as rupturas, que diz que nós temos que voltar às veredas antigas, nós temos que voltar aos primórdios, ao princípio, e viver a palavra como a palavra de Deus ela é pura, ela é santa e ela é imaculada. E a Bíblia diz que se nós acrescentar alguma coisa na palavra, Deus vai acrescentar em nós os flagelos. E a Bíblia diz que se nós tirar algo da palavra, a palavra diz que tem que ser santo. Então nós não podemos dizer que tem que ser profano, nós temos que dizer que tem que ser santo. Se nós tirar, Deus vai tirar a nossa parte do livro da vida, porque o que está escrito é: os que são santos se santifiquem, os que são justos façam justiça, e os sujos se sujem mais ainda. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade que está escrita, que está contida e que está impressa na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então que nós possamos comer deste pão, comer desta carne de Jesus e beber o seu sangue, que representa a sua palavra em nós, que representa comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Isso representa uma vida santificada, uma vida no altar, uma vida de renúncia e uma vida na luz do mundo, e uma vida de quem abandonou esse mundo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nessa noite traz ao nosso coração, que nós precisamos, meu Pai, nos manter firme. Nós precisamos a cada dia, meu Deus, firmar a nossa fé em Jesus, porque Ele disse na sua palavra que aquele que não comer sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. Então nós estamos aqui, Senhor, porque nós decidimos, Pai, aceitar Jesus na nossa vida. Nós decidimos
é que nós vamos seguir Jesus, que nós vamos com Jesus por onde Ele for, e nós vamos aonde Ele nos enviar, Senhor. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Recebe, meu Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e alcança essas vidas, Pai. Alcança essas vidas que vão estar diante desta mensagem, que vão estar diante deste Evangelho. Que o Teu Espírito Santo toque em seus corações, que o Teu Espírito Santo toque em suas vidas e desperte para ver, Senhor, que o tempo está próximo e ver que o tempo, Senhor, já está no fim, e que a volta de Jesus já está próxima e que nós precisamos a cada dia nos preparar. E assim, meu Deus, nós te louvamos, e assim, Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está terminado mais um culto, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Amém. E graças a Deus.